Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem sido fiel com a tua palavra e nós te louvamos, Senhor, na manhã nesse dia. Pai, recebe agora a nossa adoração, recebe agora os nossos testemunhos, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, porque quando a gente se sente fraco, Senhor, aí é que a gente é forte, porque é o Senhor quem nos conduz. Agora nos dá uma manhã gloriosa, maravilhosa e nos leva além, Senhor, do que a gente possa imaginar. Em nome de Jesus, amém. Dia, Nilza, bom dia, Mônica de Beto, bom dia. Anderson de Michele e Michela de Anderson, bora que bora para mais uma terça Transbordo Sem Fim. Se você não pegou a terça passada, talvez você vai entrar nessa terça sem entender muitas coisas. Então, eu já te convido a assistir a terça passada do Transbordo Sem Fim para você conseguir compreender o que o Papai do Céu está fazendo. Então, sem demora, eu quero chamar aqui o meu presente, aquela mulher que costura essa palavra maravilhosa que faz eu me apaixonar por Jesus a cada dia mais. Por isso não me canso de dizer que eu amo mais hoje do que ontem. Vem para cá, meu presente, Cíntia Tanuri, transbordar conosco. Vem para cá, minha irmã. Amém, amém. Ai, que delícia de acolhida. Quem tem uma acolhida dessa? A Mônica Souto, toda vez que ela nos chama com todo esse carinho, né? Aí a gente fica à vontade para transbordar das maravilhas do Pai. E esse louvor, a Tati falou que é dela? Bicho, achei que era meu. É nosso, né? Como esse louvor fala profundamente ao nosso coração. Eu lembro quando a pastora Rosi ela trouxe uma reflexão sobre ele, né? Maravilhoso, porque fala de algo que precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. O que ele diz ao nosso respeito é que importa, porque ele afirma a nossa identidade de filhos e filhas amadas dele, para cumprir os propósitos dele. Então, vamos para a terça de hoje, né? Dando continuidade à Netflix, a terça passada, eu comecei a falar sobre a mesa, e eu prolonguei tanto que na hora que chegou a parte da mesa, estava acabando. Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso. Foi, então, né, aqui no mês de fevereiro, essa oportunidade que o Senhor me deu de novamente montar a mesa para mulheres aqui na zona rural, nessa região chamada Belvedere, onde eu estou. Como a Bela chama esse lugarzinho, a Bela, minha neta, Castelo Amarelo. No meu Castelo Amarelo. Lembra, Mônica, a Bela falando? Então, o Senhor me deu a oportunidade, né, de estar participando da edição desse ano do Clube de Leitura com a Andressa Toledo, aqui em Montes Claros. E o livro que nós estamos lendo, ele se chama Isca de Satanás. Se você não leu, leia. A Mônica está relendo ele. É poderoso esse livro. Ele vai estar tratando dessa isca mesmo, da ofensa, por onde entra aí, e pode criar raiz de amargura, e como ficamos presos nessas cadeias, né, emocionais. E a falta de perdão, tudo que gera. Leia o livro que você vai entender. Mas tivemos a oportunidade, então, de sentar à mesa. Deus deu a estratégia para a Andresa de fazer essas mesas durante a leitura do livro. Nas outras edições era só no término do livro. Mas dessa vez, durante a leitura do livro, ela trouxe essa direção de Deus e a gente amou e eu estava pronta para ir, né, para a casa dela, ali onde ia acontecer, mas como eu contei aqui na terça passada, o Espírito Santo muda tudo de repente, né? E ele me deu então o desejo de montar essa mesa aqui na minha casa mais uma vez e chamar as mulheres, todas essas mulheres aqui da minha região, algumas que não sabem ler, algumas que talvez jamais entrariam num clube de leitura, né? Não teriam esse acesso que eu estou tendo, mas seria só a isca também. A isca seria lançada para trazer essas mulheres à mesa, tomar esse café, bater esse bate-papo, para que eu pudesse transbordar do amor de Jesus e eu pudesse contar para elas mais histórias da mesa com Jesus. Jesus conosco à mesa. Essa é a temática, esse é o assunto.
não tem outro. Quando Jesus senta comigo e com você à mesa, o que que acontece se Jesus sentar à nossa mesa? Se passarmos tempo com ele, o que acontece? Então, eu falei com a líder lá do grupo, ela amou a ideia e rapidamente, né, eu não tinha muito tempo, comecei a fazer tudo ali, preparar aquelas delícias para a gente comer e fui de casa em casa chamando pessoalmente. O Senhor encheu meu coração de uma alegria assim que vem dele, né? Era ele dizendo: vai lá chamar minhas filhas, use as suas pernas e me leve até essas casas. Use a sua voz e convide com toda alegria, porque eu quero sentar à mesa com elas. E nós fomos então de casa, eu fui de casa em casa chamando e depois convidei a Kátia para fazer um momento aqui junto comigo também. Por quê? Porque eu e a Kátia estávamos conversando naquela semana, sobre a mesa. Nós estávamos falando, comentando sobre uma fala de um pastor, o pastor Paulo Borges. E essa fala tão forte, tão poderosa, nós ficamos ali meditando naquela fala dele, sobre a mesa, e trazendo, né, o Senhor foi ampliando essa compreensão em nós, de que Jesus, antes de ir para a cruz, né, estávamos falando sobre a última ceia, já viu como é gostoso quando a gente começa a falar e de repente o Espírito Santo clareia um ponto, uma palavra para você e você fala: Uau! Faz todo sentido agora, é isso. Como eu não percebi isso antes? Então a gente estava naquela conversa empolgada desse jeito, né? Falando sobre a última ceia de Jesus e pensando nos acontecimentos ali, durante a ceia, o que viria, porque Jesus sabia o que ele ia passar. Os discípulos estavam ali meio no ar, eles não tinham noção, mas Jesus sabia que depois da mesa viria a cruz. Então, a mesa, Jesus prepara aquela mesa quando ele diz, né? Eu estava tão ansioso para comer com vocês, porque ele queria preparar os discípulos para a cruz. Durante aquela mesa, Jesus começa a servi-los, Jesus começa a instruí-los. Jesus parte o pão e explica para eles o que ia acontecer. Ao partir o pão, ele fala: daqui a pouco é meu corpo. Quando Jesus passa o vinho de mão em mão, lembra, Lila? Ele passa aquele vinho de forma pedagógica, ilustrativa, dizendo: bebe aí, mas daqui a pouco é meu sangue que você vai estar bebendo. Então, a mesa aponta para a cruz. A mesa, ela revela a cruz, o amor de Deus. Antes que tudo acontecesse, ele senta à mesa de uma maneira carinhosa, natural. Pensa mais, se ele chegasse assim numa reunião bem formal com os discípulos: vem cá que eu tenho uma coisa muito séria para falar com você. O negócio é o seguinte: eu vou morrer, vocês vão ser perseguidos, ppp, papapá. Não! Jesus é tão doce, é tão lindo. Ele manda preparar uma mesa no capricho. Monta tudo, traz as delícias, vamos comer juntos. E eu vou contar algo muito importante para vocês. E ele começa falando sobre servir, porque ele estaria servindo a eles, a nós, a toda a humanidade, naquela entrega na cruz. Então ele começa a dizer sobre todas aquelas coisas e a gente já sabe a história, né? Quem vier a assistir esse transbordo, quando e onde você estiver, se não souber, por favor, busque lá, faz um Google, busca aí a última ceia, leia o texto, tanta preciosidade. Então, eu e a Kátia estávamos conversando sobre isso, e o Espírito Santo foi ampliando este entendimento. Quando Jesus ressuscitou, quando ele né, foi à cruz e tudo, muitos discípulos não entenderam, houve aquela frustração terrível. Puxa, o mestre, aquele que, né, que estava conosco, que andou com a gente, fez milagre, a gente viu ele ressuscitando mortos. Como assim ele foi preso? Como chicotearam ele? Como colocaram uma coroa de espinho? Olha, crucificaram, ele foi morto, está sepultado. Então, a gente lembra aí do texto, vou pegar aqui, para ficar mais fácil, trazer a memória de todos nós. Lá em Lucas 24, lembra Jesus caminhando com aqueles discípulos frustrados a caminho de Emaús? Eles estavam acabados, derrotados. Quando Jesus pergunta por que eles estão tristes,
Aí ele vai dizer assim, gente, é porque é, você é o único que não que está em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos, que Jesus foi crucificado, e eles começam a transbordar a dor, a frustração deles. Eles não esperavam que, e mesmo Jesus falando, explicando o que ia acontecer, eles não esperavam isso, eles não entenderam a cruz. Mas aí, por eles não terem entendido a cruz, Jesus foi para a cruz de novo? Repetiu a cruz, tudo de novo? Não. Jesus repetiu a mesa. Nesse texto lá, no versículo 29, eles insistem com Jesus para ficar com eles. Eles ainda não tinham essa convicção que era Jesus. Ele já estava, né, o Jesus transformado ali diante deles. E então eles falam assim: fique conosco, já é noite, já está findando o dia. Jesus então aceita o convite. E no verso 30 diz: quando estava à mesa com eles, quando estava onde? À mesa de novo. Tomou o pão, deu graças e partiu. Então Jesus repetiu a mesa, porque eles não tinham entendido a cruz. Quando Jesus repete a mesa, aí eles entendem. Aí o coração deles se enche de alegria. Não é que o coração nosso estava queimando quando ele falava com a gente, é Jesus. Ele ressuscitou, então tudo que ele falou é verdade. A morte não pôde detê-lo. Então teve aquela compreensão amplificada. Então Jesus, ele quer que a gente repita a mesa. Quando lá em João, capítulo 21, a gente vai ler quando Pedro estava se sentindo também tão amargurado, porque ele havia traído Jesus, ele havia traído o Mestre. Ele estava tão chateado com ele mesmo, a dificuldade de perdoar a si mesmo. Ele volta para a velha vida, né, Zita? Ah, eu perdi, eu traí Jesus, não tem mais nada para mim, vou voltar para a velha vida. Ele não esperava que Jesus fosse à praia e montasse uma mesa na praia para comer de novo com ele. Quando eles chegam, olha, quer ver? Lá no verso 11, Jesus disse assim: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Eles sabiam que era Jesus, só não tinha coragem de perguntar, de ouvir a resposta. Sabia que era Jesus ressuscitado. E aí, depois de comerem, verso 15 vai dizer: depois de comerem aquela mesa que Jesus preparou com pão e peixe assado, e Jesus distribuiu, Jesus vai fazer a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí vai começar aquela conversa gostosa da cura, do perdão, porque Jesus já havia liberado, mas Pedro precisava se perdoar para viver o propósito dele. E é sobre essas coisas que eu queria falar com aquelas mulheres. Então, quando elas se assentaram à minha mesa, eu sei que muitas cheias de dores, traumas causados pela religião, não pelo evangelho. Porque não foi apresentado a elas o evangelho como a nossa querida pastora Rose nos diz, puro e simples. Foi apresentado a religião que se sustenta no tripé, culpa, medo e benefícios. A culpa que é explorada. Ah, se você não fizer isso, você não ama a Deus, você não é filho de Deus, e a pessoa vive debaixo de culpa. Se você não fizer esse rito, se você não fizer assim, 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 você não é um bom servo, e você é pecador. E lembra do seu passado? Quem é que aponta o passado nosso? Quem é que está sempre lançando o passado na nossa cara? Satanás. Ele é o acusador. Mas a igreja, religiosamente, a instituição, o sistema religioso para manter as pessoas subjugadas debaixo de um controle, precisa usar a mesma arma de Satanás. Triste dizer isso, mas é o povo de Deus manipulando. A palavra do Senhor diz que nossas armas não são daqui, são celestiais. Nós temos uma armadura que é de Deus, a palavra, mas infelizmente o sistema ele distorce tudo. Então a culpa, você é pecador, se você não fizer isso. Qual o outro? Medo.
O medo do castigo, um Deus carrasco, um Deus que está só esperando você dar um deslize, está de olho em você, para você dar um deslize e ele, ó, corta o seu nome do livro da vida, você não serve mais, é expulso, sai, você saiu fora dos padrões da métrica religiosa, não serve mais. Está pensando diferente? Não é? Vamos conversar sobre isso? Vamos à luz da Bíblia? Vamos entender o que a palavra diz? Não. Você não falou a mesma linguagem religiosa do sistema. Tchau. Você não serve. Você é um anarquista. Você é alguém, né, revolucionário, mas não no bom sentido, como chamavam Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, os donos que conheciam tudo sobre Deus, que queria manter o povo ali no sacrifício, Jesus pega e fala assim: não vai ter mais sacrifício, não. O Cordeiro Santo sou eu. Vou morrer, acabou esse negócio de matar animalzinho, de levar, porque isso não resolveu nada para vocês. O sistema religioso, opa, mas o povo vem, o povo dizima, o povo traz o animalzinho, faz a troca do câmbio. Peraí, a gente vive disso, a gente se sustenta nisso. Se ele tirou isso, aí Jesus fala assim, ó, vai confessar suas culpas, vai falar com o pai, sabe onde? Entra no seu quarto, fecha a sua porta. E o sistema religioso, não, não pode. Peraí, eles têm que vir aqui falar com o sacerdote. Eles espiam a culpa é com o sacerdote. Como assim eles vão fazer sozinhos? Como assim ele vai ter direto, ligação direta? Porque o véu foi rasgado, mas o sistema religioso não aceita isso, porque ele sobrevive disso, da dependência. Jesus veio nos libertar. Se o Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou culto racional. Onde eu estiver, eu sou o templo, o Espírito habita em mim. Eu adoro. Quando nós nos ajuntamos na congregação, nós nos ajuntamos para celebrar essa verdade. Nós nos ajuntamos para regozijar juntos, porque somos os filhos e as filhas celebrando esse Deus. Mas o culto acontece todo dia comigo e com você, na casa, na rua, na escola, no trabalho. É uma vida de adoração, intimidade com Deus. Deus nunca propôs o relacionamento com Ele como se fosse realmente um ritual. Imagina, eu dizer aqui, sou amiga da Mônica, vou marcar um horário todo domingo, Mônica, meia hora. Aí, durante meia hora, esse é o nosso relacionamento de amizade. Todo domingo, meia hora, uma hora, eu vou lá e vou falar algumas coisas e você fica só ouvindo para você me responder e dar tudo que eu preciso, tá bom? Eu vou te falar o que é que eu preciso. Minha família tá assim, tô com falta disso, não tem aquela roupa, não tem. Aí depois eu te agradeço e você me manda tudo que eu tô te pedindo. Isso nunca foi a proposta de Deus. Ele quer filhos e filhas que se sentam à mesa e comem com ele, e se alegra com ele, celebra a vida dele e a bondade dele. Então, essa era a proposta da mesa aqui. E, mais uma vez, aquilo aconteceu e aquelas mulheres abriram o coração, nós fizemos uma dinâmica. Eu peguei a corrente que prende ali a cancela da minha chácara, coloquei no meu punho, no punho da outra, usei aquele ensino precioso que a pastora Rose nos trouxe sobre o perdão, a algema que é solta do meu lado. Falei um pouquinho do livro e aí começamos a falar da mesa, como eu e Kátia tínhamos combinado. E quando nós começamos a falar dessa mesa, dizer, Jesus está aqui, Jesus quis sentar com você nessa mesa. Ah, Jesus é irresistível, o Espírito Santo é irresistível. Ali os corações se abriram, ali elas se derramaram. Ali começou aquela presença única, inconfundível, indescritível, que a gente não sabe falar e contar, é só Ele, é só Ele. Então elas começaram a falar, foi brotando as dores, os anseios da alma, foi lindo, foi curativo. É o Senhor todas as vezes que senta à mesa conosco, nos afirmando o seu amor,
e nos dizendo: aqui não tem medo, aqui não tem culpa, aqui não tem barganha de benefícios, você não precisa fazer nada para ter um benefício, você já tem tudo, o reino é seu, você é herdeiro, você é co-herdeiro. Você não precisa se submeter a um sistema de barganha, não faz isso, filho, com o que é seu. O reino é seu, você é embaixador dele, vai contar isso para os outros filhos que ainda não sabem. Essa alegria que eu te dou da nova vida é para isso, é para você sair contando, cantando do nosso amor. Essa é uma história de amor, de capa a capa. Não é uma história de acusação, não é uma história de culpa, de peso, de regras, de ritos. Jesus veio quebrar tudo isso. Mas por que então, Cíntia, que Deus ensinou todos aqueles ritos para os homens verem? Porque eles têm o homem, nós temos esse costume em tudo. A gente acha que é pela força do nosso braço. Eu faço, eu pago, eu aconteço, me dá aqui, eu compro, eu pego. E Jesus quis mostrar que o céu e o reino não é assim. Ele não vem assim, não é por mérito. Eles fizeram e jamais iam alcançar. E Jesus veio e a graça, ela se manifesta, é derramada, e ele diz: só tem um caminho, é pela fé, pela graça. Você tem que reconhecer que na sua força nunca, 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 jamais, nenhuma boa ação, nada que você fizer, você teria acesso ao que eu te dou de graça pela graça, porque não foi de graça para mim. Houve um preço, um sacrifício, preço de sangue. Não foi ouro, não foi prata, não foi coisa corruptível. É essa a mensagem que nós temos que contar. Deixa eu te falar, nós só temos uma mensagem para dizer ao mundo. Porque no frigir dos ovos, como dizia minha avó, não é quem corta cabelo, quem não corta, quem veste roupa, quem veste saia, quem tem tal doutrina, quem tem a outra, quem acredita, é pós-milenista, é isso, é aquilo, é presbiteriano, é batista. Não! No frigir dos ovos é o que está escrito na primeira carta de João. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida eterna. Qual é o resumo da mensagem? O filho. Qual é o centro? Jesus. O que que a gente precisa contar? Jesus. E o mais é com ele. Mas todas essas mesas são revolucionárias. Por quê? Porque quando as pessoas abrem os olhos, ela diz: então eu posso ter Jesus na minha casa, no meu quarto? Então eu posso sentar à mesa, então eu não preciso subir aquela escadaria todo ano, eu não preciso fazer aquela viagem para aquele lugar. Então eu não preciso ficar horas e horas fazendo aquela repetição de palavras para Deus me ouvir. Eu posso conversar com ele igual eu estou conversando com você. Então é assim, e essas pessoas começam a pensar. E o sistema religioso não quer pessoas pensantes, quer pessoas submissas a um controle para que elas possam continuar sendo as mantenedoras do sistema. Se elas começarem a pensar, e é tão bobinho isso, gente, porque quando nós pensamos, nós vamos entender Jesus dizendo assim: oferte com alegria. É muito mais do que dar um dízimo por obrigação. É muito mais do que isso. Quando começamos a pensar, Jesus vai dizer: como é que você pode dizer que me ama? Se você odeia o irmão que você vê e a mim que você não vê, você me ama? Não tem sentido. E a gente começa a repensar os nossos relacionamentos. É muito mais profundo do que a religião pode fazer por qualquer pessoa ensinando ritos e regras. É o evangelho que transforma, que liberta. Só ele pode fazer isso. Mas o que aconteceu depois dessa mesa foi a mesma coisa que aconteceu da primeira mesa que eu fiz aqui em casa, lembram-se? As adolescentes, as mulheres voltaram para o culto naquela noite, dizendo aos seus pastores: ai, nós sentimos Jesus, Jesus estava ali, e foi lindo, vocês tinham que estar lá, vamos de novo, vamos sentar na mesa, vamos repetir a mesa. Os pastores começavam a dizer: não, essa mulher não faz parte da nossa denominação.
Ela nem tem igreja, ela é uma desigrejada. Ela está colocando ideias erradas na cabeça de vocês. Não, 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 não. E depois dessa mesa, começou a acontecer as mesmas coisas. Mas como a canção diz, agora eu só quero ouvir o que o Senhor diz ao meu respeito. E então, depois dessa mesa, eu sei que eu vou colocar muitas outras mesas. Cada vez mais vai trazer desconforto. Mas quem está no controle disso tudo é o Espírito Santo. Porque da primeira vez eu recuei e falei, melhor não mexer com essa mesa mais. Deixa isso quieto, cada um, né, vai entender da forma que quiser. Mas o Senhor, Ele nos chama para ser desbravadores. Há um preço. E quem vai pagar esse preço? De contar para o outro as boas novas. A palavra diz, formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Mas esses pés formosos passam por caminhos espinhentos, com muitas pedras. Tem uma canção que eu gosto muito que chama Bota Velha. E ela diz assim, essas botas surradas, levando o evangelho, andaram por aí sendo perseguidas, né? O contexto da música é esse. Mas eu vou sem medo, porque eu confio no dono da missão. Foi ele que me enviou. E é assim que eu estou hoje. Eu vou sem medo. Não vou dizer que é fácil, é difícil. Eu já tenho um histórico. São os gatilhos que me remetem ao que eu vivi lá no passado. Mas hoje eu estou aqui nessa sala, e por isso esse transbordo é tão importante para mim, dizendo o quanto essa sala tem fortalecido o meu emocional cada vez mais. Então, eu estou disposta a sentar com esses líderes. Já marquei uma mesa com eles. E depois dessa mesa eu conto para vocês, mas eu vou dizer para eles: nós não estamos em lados opostos. Não estamos guerreando. Nós não estamos puxando as pessoas como um cabo de guerra, não. Nós somos os filhos que proclamamos o reino. Eu quero ser uma colaboradora do Evangelho com vocês aqui onde eu estou plantada. Eu quero servi-los com os dons, os talentos que Deus me deu, se é costurando histórias, se é desenhando, me deixa servir. Essa vai ser a mesa que eu vou colocar aqui para todas essas lideranças. Já estou em oração e espero que eles ouçam não a minha voz, mas a do Espírito Santo. E possamos juntos somar força e contar essas maravilhas, todo esse belvedere, de casa em casa, família em família, possa se assentar à mesa com Jesus. E, para encerrar, eu queria contar uma coisa engraçada que aconteceu. Tio Vandão, ele tá aí, irmão Vandão. Ele mandou um vídeo, ele postou um vídeo no grupo que eu gostei muito, do pastor Zé Bruno. Não sei se vocês já ouviram. E eu repostei esse vídeo. Gente, foi uma enxurrada de críticas, de acusação. Você está querendo acabar com a igreja. Você fala é porque você é uma desigrejada, porque esse negócio de congregar à distância não existe. E todas essas coisas que eu ouvi, né, de muita gente falando. Mas Deus me deu a oportunidade de explicar para cada uma delas que não se trata disso. Então, foi uma grande oportunidade que Vandão me deu através daquele vídeo, de mais uma vez me virar para aquelas críticas, né, aquelas pessoas e poder explicar a diferença entre religião e reino. E que a gente possa usar isso, não se ofenda, não caia na isca de Satanás de se ofender. Veja tudo como uma grande oportunidade que o Pai te dá de brilhar a luz dele, de manifestar a graça e a bondade dele. Amém? Por mais mesas, essa é a minha oração com Jesus. Obrigada por me ouvirem mais uma vez. Aleluia! Você pode montar a mesa aí também, viu? E falar de Jesus. Claro que as pedradas vão vir, né? Como tem chegado até a casa da Cíntia sobre a vida dela.
Mas a gente já tomou uma decisão de transbordar. Então, que venham todas as pedradas, né? E que o Senhor nos abençoe e que continue abençoando a Cintia. Por isso, a gente pede no Gente que Transborda, nessa família que a gente caminha junto. Não esqueçam de orar por Montes Claro, pelas crianças, pelas mulheres que sentam a essa mesa, que ouvem falar de Jesus de uma forma diferente, de uma forma simples. Não esqueçam de colocar, realmente, quando você entrar no seu quarto, colocar a vida dessa mulher, porque calçar esses sapatos e sair anunciando Jesus de uma forma simples, queridos, é tão difícil, mas ele sim, ele nos dá força para continuar. Então eu falei para a Cíntia, só tem duas coisas a você fazer, ou você continua ou você desiste. E ela decidiu continuar. Então ore por essas mesas montadas em Monte Claro, ore pela vida da Kátia e por todos aqueles que estão prontos a ajudar nesse processo de falar de Jesus. Nascemos para levar Jesus à mesa. Então, que você possa fazer isso também, que o papai continue abençoando o Tanuri com esse linguajar, com esse dom, com esse talento que o papai deu para ela de contar de Jesus da forma mais simples e fazer você se apaixonar por ele. É possível se apaixonar. Eu me apaixonei, você também pode fazer isso. Meu Deus! Cadê a Ana Maria para orar aqui por essa manhã? Obrigada, Tanuri, por compartilhar conosco. Vem para cá, Ana. Amém. Uou, obrigada, Senhor, porque nós somos livres no Senhor, porque nós podemos levar a tua presença aonde formos, com quem estivermos. Senhor, continua usando a vida da Cíntia, a vida da Kátia, Senhor, a vida da pastora Maíra, a vida, Deus, de todos aqueles que o Senhor levantar, aqueles corações sensíveis, Espírito Santo, ao Senhor. Cuida da pastora Mônica, do pastor Rogério. E, Senhor, nós levamos pedrada, assim, como árvores frutíferas, porque só leva pedrada quem tem frutos bons, e nós queremos, Senhor, entregar o melhor fruto, na melhor mesa, da melhor maneira. Senhor, nos capacita a cada segundo do decorrer do dia de hoje, capacita cada um, aonde estiver. Senhor, a Rosana, Pai, a Lila, pastora Rose, pastora Tânia, todos os que estão aqui presentes, porque a bênção é para quem está presente, que multiplique cada vez mais, e aqueles que ouvem no oculto, Senhor, cuida que a hora que ouvir, transborde de maneira sobrenatural, porque só o Senhor faz isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém! Beijo no seu coração, a gente se vê amanhã. Obrigada, família do Transbordo. Obrigada, Lila.